Os 5 erros mais comuns do investidor. Durante nossa experiência na assessoria de investimentos, é muito comum que a gente veja a repetição dos mesmos erros. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, para que você não cometa esses erros. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Arcane Investimentos, o seu canal sobre finanças, planejamento financeiro e investimentos, a sua assessoria humanizada. Eu sou Vinícius Vilaça, sócio-gestor aqui do Grupo Arcane, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então hoje a gente vai falar sobre os principais erros do investidor e sem mais demora, vamos logo ao primeiro erro. O primeiro erro muito comum do investidor é a ganância. Muitos investidores, movidos pela ganância, então vê que a bolsa está subindo, vê que de repente um amigo está ganhando dinheiro no mercado de ações, vão lá e compram no momento de mais euforia do mercado. É essa mesma ganância que leva muitos investidores a acreditarem em promessas completamente irrealistas de retornos, como 5% ao mês, 10% ao mês, e daí que faraós ficam muito ricos. O segundo erro, tão relevante e importante quanto ser ganancioso, é ter medo demais. O medo paralisa a gente em qualquer situação da vida, e nos investimentos não é diferente. Quantas vezes já conversei com alguns clientes que insistiam que a poupança era muito segura, quando na verdade eu falava que o Tesouro Selic, por exemplo, era mais seguro e oferecia uma melhor rentabilidade do que a poupança. Esse medo também impede muitas pessoas de estarem abertas a ouvir sobre planejamento fora do país, a investir algo em dólar, a investir nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que é muito confuso e tem medo disso. E também é um medo que faz pessoas que tomaram uma decisão de comprar uma ação ou comprar um fundo imobiliário venderem esses ativos em seus piores momentos. Então o investidor comprou a ação, ela caiu e aí pelo medo ele vendeu na pior hora possível. O terceiro erro é um combo, que é não estudar e não ter também alguém de confiança para tocar os seus investimentos. Das duas, pelo menos uma você tem que fazer. O ideal é que você faça os dois, é que você estude e se dedique a isso, mas tenha na medida do possível um profissional que vai te guiar para escolher as melhores opções de investimentos para você. E é muito comum que as pessoas às vezes não tenham nenhum e também nem outro. Então busque conhecimento, isso é muito importante. Também busque um profissional. Afinal, você que é médico, advogado, engenheiro, dificilmente você vai saber tanto de investimentos quanto daquela área que você é especialista. E em contrapartida, existem de fato já especialistas que trabalham diariamente com isso. Então é muito importante você também ter alguém de confiança para te ajudar a tomar as melhores decisões com os seus investimentos. O quarto erro mais comum é a falta de diversificação. Às vezes a pessoa acha que está na poupança, por exemplo, e ela está numa aplicação super segura. De fato, na poupança, esse cliente não vai ter perda de capital, pelo menos do ponto de vista nominal, ou seja, sem considerar a inflação, porque quando a gente considera a inflação, ele pode ter sim perda do capital. Mas vamos voltar ao exemplo. Ele acha que, por estar na poupança apenas, ele está muito seguro, mas na prática, todos os ovos dele estão concentrados numa mesma cesta, que é uma cesta relacionada a juros no Brasil. Muitos investidores no ano de 2020, por exemplo, tomaram um susto quando viram a Selic a 2% ao ano e viram seus investimentos, que sempre renderam 10%, 12% no Brasil, renderem ali 2,5% ao ano. Então, mesmo que você seja conservador, você precisa diversificar o seu patrimônio. Isso inclui comprar renda fixa de inflação, renda fixa pós-fixada, renda fixa pré-fixada. Isso inclui investir uma parte do seu capital fora do país. Isso inclui, de repente, se você tiver esse perfil, investir uma parte do seu capital em ações, em fundos imobiliários e por aí vai. Então, a diversificação é muito importante. É algo que a gente repete no nosso cotidiano, não colocar todos os ovos numa cesta, mas na prática muitos investidores não ouvem os seus próprios conselhos, vamos colocar dessa forma. E o quinto erro mais comum do investidor é ter um foco apenas no curto prazo. É muito comum quando a gente vai conversar com o cliente, ele fala assim, não, esse dinheiro aí não gosto de prender. E até aí tudo bem, pode ser uma escolha pessoal por um momento de vida, porque quer comprar uma casa, quer fazer um investimento, é empresário, gira muito dinheiro. Esses casos a gente entende. Mas de maneira geral, o investidor brasileiro, eu falo isso como propriedade, ele tem uma dificuldade de pensar no longo prazo. Ele acha que 5 anos é longo prazo, quando na verdade, quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de 10 anos para frente, 10, 15, 20 anos. E se ele não pensa no longo prazo, ele vai ter dificuldade de repente fazer investimentos mais longos para ter uma melhor rentabilidade. Ele vai ter dificuldade de mandar o dinheiro para fora do país e não ver aquele dinheiro por bastante tempo até que ele se valorize. Ele vai ter dificuldade em comprar ações, fundos imobiliários, até criptomoedas, porque são ativos muito voláteis, que têm oscilações no curto prazo e que tendem a valorizar quando a gente estica a nossa janela de observação. Ou seja, quando a gente fica 5, 7, 10 anos em bons investimentos de ações, de fundos imobiliários,
E até mesmo no Bitcoin, por exemplo, dependendo da janela, o cliente acaba não tendo a paciência de ficar esse tempo todo e perde dinheiro quando faz esse tipo de movimentação. Então, pessoal, não cometam nenhum desses erros. Eu espero ter ajudado vocês. Espero você também no próximo vídeo. Até mais!